Fala, meus amigos, acabei de gravar 2 vídeos para vocês falando sobre a periodização. Eu falei sobre a progressão do volume ao longo das fases. Eu falei sobre as possibilidades que a gente tem de dividir, ou distribuir esse programa ao longo da semana. E essa distribuição ela é decorrente do volume, ou seja, quanto maior for o volume dessa fase, teoricamente maior vai ter que ser o número de sessões por semana para você conseguir distribuir todo esse volume. Então, quando você tem um volume teoricamente pequeno, você consegue fazer um programa A 3 vezes por semana. Geralmente, nesse programa A, você consegue fazer o corpo todo. Principalmente porque nesse início, principalmente quando a pessoa ela é sedentária, ela tem uma baixa capacidade funcional, você consegue estimular todos os grupos musculares em uma única sessão. Então, geralmente, nesse programa A, você vai fazer ele 3 vezes por semana e você vai utilizar todos os grupos musculares dentro dessa sessão de treinamento. A partir do momento que você precisa aumentar esse volume de treinamento, como eu disse no outro vídeo, na parte 2, você precisa dividir esse volume em mais sessões de treinamento. Então, geralmente, a gente passa por um programa AB, ou seja, você vai treinar 4 vezes por semana. E uma das dicas que eu deixei para vocês não é, por exemplo, uma regra, mas são formas que a gente tem de dividir e existem diferentes outras formas. O que a gente pode fazer? Se você vai treinar, por exemplo, 4 vezes por semana, a gente poderia fazer membros superiores no programa A. Então, na segunda e na quinta você faria membros superiores, tá? Todos os membros superiores, todos os exercícios para membros superiores. E na terça e sexta, por exemplo, você faria os exercícios para membros inferiores. Então, você treinaria 4 vezes por semana, programa A, membros superiores, e programa B, membros inferiores. Uma forma aí que a gente tem de dividir os grupamentos dentro de uma sessão de treinamento. E a partir do momento que você vai tendo esse aumento do volume, mais uma vez você precisa fracionar essa sessão. Então, geralmente, uma das evoluções que a gente tem é para um programa ABC, que vai se enquadrar muito bem para indivíduos já mais avançados, que têm um volume de treinamento muito grande. Geralmente ele vai treinar 6 vezes por semana, e uma das formas que a gente tem de dividir isso, programa A, por exemplo, membros superiores, padrões de empurrar. Então, empurrar na vertical, empurrar na horizontal. Programa B, membros superiores também, só que é os padrões de puxar. Puxar na vertical, puxar na horizontal. Tá? E o programa C, a gente poderia colocar somente membros inferiores. E aí você vai utilizar exercícios de dominância de quadril, exercícios de dominância de joelho, para enfatizar glúteos, posteriores, quadríceps, enfim. Eu gosto muito dessa divisão, de você tentar botar os padrões de empurrar no programa A, os padrões de puxar no programa B e membros inferiores depois no programa C, que você permite, teoricamente, um tempo de recuperação um pouco maior. Tá? Então, é uma das formas que a gente tem também de fazer essa distribuição. Como eu disse, nenhuma dessas 3 dicas que eu deixei para você são regras, são apenas formas de fazer. Tá? O que a gente deve pensar em relação ao estímulo e recuperação, e uma coisa que eu enfatizei bem com vocês, é que quanto maior for esse volume de treinamento, maior é a necessidade da gente fracionar o treinamento e realizar mais sessões durante a semana, para que a gente consiga atender essa demanda maior do volume. E quanto menor for esse volume, teoricamente a gente consegue fazer um programa único e realizar esse programa aí 3 vezes por semana e estimular todos os grupos musculares dentro de uma única sessão. A partir do momento que você aumenta o volume, você começa a fracionar o seu treinamento e fazer mais sessões por semana. E aí você vai vendo que vai aumentando a performance e você vai aumentando o volume também durante as fases de treinamento. Beleza? Então a gente fechou essas sériezinhas aí de 3 vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês aí. Grande abraço!